Olá, tudo bem com você? Que alegria poder chegar mais uma vez até você através da ministração da Palavra de Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para mim e para você. Um dos grandes presentes que Deus nos deu é a sua graça. Você já deve ter escutado algo assim: estamos na época da graça, esse é o período da graça. Mas o que será que é a graça de Deus? A Bíblia diz, em Efésios 2, 4 a 9, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí diz, pela graça sois salvos. E ele diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, preste atenção, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse texto, ele fala de vários aspectos da graça. Primeiro, que nós estávamos mortos. Aí sim, a graça nos salva. Mas como ela nos salva? Por meio da fé. Então vamos lá. Muitas pessoas dizem, estou na época da graça, já não tenho que cumprir a lei. Estou na época da graça, Deus vai me ajudar. Presta atenção, isso é verdade, mas não é uma verdade completa. Estamos na época da graça? Sim. O que significa graça? Um tempo de oportunidade de Deus que um dia vai acabar. É um tempo de oportunidade de Deus, mas um dia vai acabar. E como eu faço para estar nessa graça? Pela fé. Aqueles que não creem não recebem graça. Mas quem recebe graça, olha o que acontece. Diz a palavra de Deus em Tito 2,11 assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O que eu quero dizer com isso? Todos os homens têm a manifestação da graça, mas nem todos vivem essa graça. E diz a Bíblia em Romanos 5,18, 21, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí diz, a lei veio para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que eu estou dizendo? Estamos no período da graça. O que mais eu estou dizendo? A graça não se manifesta na minha vida por se manifestar. A graça é uma oportunidade que Deus está dando. E como ela se manifesta? Por meio da fé. E o que ela faz com que aconteça na minha vida quando eu a recebo? Ele está dizendo que a morte reinou. Nesse texto de Romanos 5, 18 a 21, a morte reinou. Mas agora é a época do reinar da graça. Por isso está escrito, os que receberam abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. O que isso tem a ver comigo e com você? Eu e você podemos hoje, por causa desse poder sobrenatural chamado graça, entrar numa nova dimensão de vida, onde eu recebo os presentes de Deus para não viver preso na morte, mas para viver livre na vida de Deus. E aqui, entendo que você precisa trazer a tua realidade de vida a algo. A Bíblia que nós falamos de Tito ali, o livro que lemos de Tito, ele diz que a graça se manifestou a todos os homens. Mas olha o que diz em Atos 11, 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus. Esse texto diz que alguém viu a graça de Deus. E não só isso, exortou a todos que permanecessem no Senhor. O que esse texto está dizendo? Estamos na época da graça. Existem oportunidades tremendas para mim e para você. Deus tem o melhor para a gente. A graça é um poder sobrenatural, mas eu preciso de fé para me conectar com ela. E pela fé eu posso enxergar. E a Bíblia diz que Barnabé, nesse texto de Atos 11, 23, Barnabé viu a graça. E a minha oração é que os seus olhos se abram e você veja também, que você tenha fé. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10 assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E ele diz, pela graça de Deus trabalho. E pela graça de Deus trabalho muito. Muitas pessoas dizem, estou na época da graça. E ficam encostadas esperando algo acontecer. Ei, tenha fé. Fé é obediência.
Quando você tiver fé, você vai experimentar esse poder sobrenatural que é a graça. Você vai enxergar a graça. Você vai receber a graça. E mais, eu te digo, você vai poder dizer para todos, a graça de Deus me fez assim. Me fez o quê? De um enfermo a um curado. Me fez o quê? De um pobre a um abençoado. De um triste a um feliz. A graça de Deus muda todas as coisas. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 8:9, que pela graça prosperamos. A Bíblia diz em Atos 15:11 que pela graça somos salvos. A Bíblia diz em Romanos 3:24 que pela graça somos justificados. A Bíblia diz em Romanos 5, de 15 a 17, que pela graça reinamos em vida. A Bíblia diz em Efésios 1:7 que pela graça somos redimidos, perdoados. A Bíblia diz em Lucas 10:19 que pela graça eu recebo autoridade contra o mal. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:6 que pela graça eu recebo um ministério. E concluindo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:8 que pela graça eu posso ter uma vida plena. Olha o que está escrito. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quando você recebe a graça, você vive uma vida extraordinária. Lembra disso, a graça de Deus é o poder sobrenatural dele, entregue a você. Está aí para todos os homens, pela fé, que é a obediência. Eu conheço, eu enxergo e eu mudo a minha história. Te abençoo com essa palavra. Hoje vamos falar sobre o poder de Deus. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi isso que o Senhor falou para Paulo. E aqui, olha que texto interessante, Romanos 15, versículo 12 e 13. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Esses colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.